Só existem coisas impossíveis para os homens. Para Deus, nada é impossível. Galera, beleza? Dia 111 da nossa série Renovando a Nossa Essência. O tema de hoje é impossível. Está em Atos 12, 13. Só para contextualizar, Atos conta a história da igreja primitiva, o começo da igreja cristã, quando Cristo morre e os discípulos começam a pregar o evangelho. E nesse ponto aqui, Herodes, junto com ouvindo na verdade os fariseus que eram os crentes da época, né? Na verdade, a ala evangélica do Congresso eram os fariseus, e eles não aceitavam Jesus, eles mataram Jesus e queriam abafar o movimento cristão, queriam abafar os discípulos, porque estava crescendo muito e as pessoas se convertendo. E como o que os fariseus queriam era poder e queriam o povo nas mãos, eles não gostariam de ter os discípulos falando de Cristo e perdendo pessoas, tendo concorrentes. Os discípulos eram concorrentes deles, né? Visto que o negócio era de fama e poder. Então eles começam a ir para Herodes e começam a falar que essas pessoas estão trazendo distúrbio para o império, que elas vão fazer mal para o império. E Herodes não está nem aí. O que ele quer também é poder, o que ele quer é manter a população controlada. E ele começa a ver que ele prendendo os discípulos, ele começa a ter fama. Ele começa a prender, ele mata Tiago e o pessoal gosta, a população gosta. Então ele cata e começa a fazer mais disso. Nesse momento aqui ele tinha prendido Pedro. E os discípulos, as pessoas estão orando por Pedro, e era uma causa impossível. E no 13 fala: quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo. E quando eles abriram a porta, viram-no e espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão. E ele disse: vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Esse pedacinho aqui mostra quando Pedro chega na casa e eles estavam todos orando por Pedro. Era uma situação muito complicada para a igreja primitiva. Eles estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, e era perseguição de morte. Imagina você reunido, você glorificando a Deus, você acreditando em Deus, e você pregando o evangelho e sendo perseguido. No Brasil a gente não tem isso, né? E a gente não tem isso, e a gente muitas vezes não dá valor. A gente não usa o direito que a gente tem, a liberdade que a gente tem de falar do evangelho, de pregar o amor de Deus, o amor de Cristo. Você acha que é difícil pregar o evangelho no Brasil? Você acha que é difícil, você tem vergonha? Imagine você estar num local que você não pode nem carregar uma Bíblia. E aqui eles estão vivendo isso. Eles estão sofrendo perseguição de morte. Tiago já tinha morrido, eles tinham visto Tiago morrer aos olhos deles, diante dos olhos deles. E Pedro, o maior líder do movimento, está preso nesse momento. Imagine como eles estão. E é algo impossível. Ele está na cadeia e não tem o que eles fazerem. Porque assim, em Tiago 4 fala: pedis e não recebeis porque pedis mal. Tem coisas que a gente pede para Deus que não é da alçada de Deus. Deus não vai te dar. Se você pedir algo que está nas suas mãos, tem coisas que são impossíveis, e aí você pede para Deus, e se estiver alinhado com a vontade dele, se for algo que ele quer fazer, se for algo que vai ajudar pessoas, se for algo que vai trazer o reino dele aqui para a terra, ele vai te dar. É isso que Tiago fala, que pedis e não recebeis porque pedis mal. É o que pedir e como pedir. A maioria das coisas que a gente pede, elas não precisam de um milagre. Elas não são impossíveis. Elas só precisam de processos.
Jesus, quando começou o ministério dele, Jesus estava na festa de casamento e acaba o vinho. Era uma festa longa, festa de 6, 7 dias. E acaba o vinho, não fala quando, mas acaba o vinho. E acabar a festa. E aí a mãe de Jesus o chama e fala, acabou o vinho, tem que fazer algo. Aí ele fala, mas não é meu momento. E ela fala, se não for agora, quando? Ela já sabia que ele poderia fazer grandes coisas, que faria milagres. E aquele era o momento do impossível. Para você fazer o vinho, o que você precisa? Você precisa de uva, você precisa esmagar a uva e passar pelo processo de fermentação, todo o processo para produzir o vinho. Então, para você produzir um vinho, você precisa de uvas. Ali era uma festa rápida, não teria tempo para fazer o processo do vinho e nem tinha uvas. O que é que Jesus tinha? Água. Jesus tinha água. A água se transforma em vinho? Não, né? Se você deixar a água lá fermentando, ela não vai se transformar em vinho. Então ali existia pessoas que precisavam de um milagre, ali existiam pessoas amadas de Jesus que precisavam de ajuda, e ali existia um produto que não se tornaria vinho nunca e não teria nem tempo para isso. Então ali Jesus fez um milagre, ali cabia um milagre. Se você tem a uva, se você tem o tempo para transformar em vinho, Jesus não vai transformar em vinho. Deus não vai transformar em vinho. Você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. E na nossa vida, as coisas que a gente pede para Deus, a maioria é assim. A gente tem tudo, a gente tem inteligência, a gente tem a força, a gente tem pessoas que podem nos ensinar, a gente tem cursos que a gente pode fazer para conseguir desenvolver algo, para conseguir fazer algo. E a gente fica pedindo. A gente não precisa de um milagre, a gente precisa de um processo. Nesse caso aqui, eles precisavam de um milagre. Eles estavam orando para Deus pela prisão de Pedro e não tinham o que fazer. Eles poderiam fazer o quê? Poderiam ir na prisão, tentar. Eles teriam que quebrar princípios. Eles teriam que quebrar a ética. Eles teriam que pecar para conseguir. Teriam que quebrar leis. Teriam que ir contra a autoridade. Ou seja, eles teriam que quebrar princípios bíblicos para conseguir tirar Pedro da prisão. Teria que matar, teria que enganar, teria que roubar. Então era algo que estava totalmente descartado. E eles estão orando aqui, só que eles estão orando e igual a gente pede muitas vezes quando é algo impossível, algo que você já fez de tudo e não tem mais o que fazer e só o impossível pode resolver, a gente pede a Deus. Só que se não pedir com fé, de nada adianta. Tiago também fala, se não pedir com fé, de nada resolve. Pedir errado e pedir sem fé. Eles estão orando para Deus, estão pedindo algo que Deus quer fazer. Deus tem planos para Pedro ainda. Tanto é que ele faz o milagre. Só que quando Pedro chega, eles não acreditam. Ele está lá falando, a gente está pedindo para Deus um milagre, Deus faz, a gente não acredita ainda. Está acontecendo, a gente ainda... Será que foi mesmo? Será que foi Deus? Será que não foi alguma outra coisa do destino que aconteceu? Está acontecendo. Pedro está na porta ali, ó, batendo... Tá ouvindo, e aí ela corre para contar, Rod corre para contar, e todo mundo fica, não, tá viajando, tá louca, é seu anjo, é isso, é aquilo. Nunca é Deus. Você tá orando, tá pedindo, e não é. Aí quando chega, aparece, que eles veem que é Pedro mesmo, aí sim, agora que eu vi, agora eu acredito. E ainda assim, muitos vão ficar, nossa, será que não é uma visão? Por que a gente é assim? Por que a gente pede mal? Por que a gente pede sem fé? Por que a gente precisa ver para crer? E mesmo vendo, ainda tem gente que não acredita. Acredite, peça com fé que Deus te ouve e saiba que tem coisas que são processos, tem coisas que precisam de processo e não de um milagre. Analise o que é que Deus te dá todos os dias, a capacidade que Ele te dá. Seja grato, honre tudo que Deus te deu e faça e seja o melhor que você puder. Honre a Deus, ajude as pessoas, sirva o reino nessa terra. É para isso que a gente foi criado. Essa é a nossa missão aqui na terra. É ajudar viúvas e órfãos. É servir o reino. É amar as pessoas, é pregar o evangelho. Faça algo, façamos algo. Beleza? Essa foi a mensagem de hoje.
Fiquem com Deus e até a próxima.